Oi, gente. Olá, graça e paz. Deus os abençoe, que Deus os sustente. Que bom ter você conosco, bom ter você com a gente. Fico feliz demais. Vamos com pouca demora, vamos já direto ao assunto, como diz o ditado, né? A nossa reflexão de hoje, ela é a seguinte: prazer é consequência da obediência. Prazer é consequência da obediência. Eu quis falar sobre esse tema hoje, rapidamente, para que a gente comece a pensar o seguinte: comece a trabalhar a nossa mente dentro do propósito de buscar obedecer a Deus a despeito das coisas, né? Do tipo seguinte, a gente geralmente, quando recebe alguma orientação de Deus, alguma determinação de Deus, alguma orientação de Deus para alguma coisa, a gente primeiro junta para ver se vai dar para fazer, se encaixa na nossa agenda, se encaixa no nosso dinheiro, se encaixa no nas nossas vontades, se encaixa nos nossos objetivos. A gente primeiro faz esse tipo de exame, para depois a gente, então, encaixar a vontade de Deus na nossa vida. Reparou que é assim que a gente faz? Faz um meia-culpa aí, honesto, e você vai ver. Toda vez que você recebe uma orientação de Deus, um objetivo de Deus, um trabalho de Deus, um alerta de Deus, um chamado de Deus, toda vez que você recebe essas coisas de Deus, que vem geralmente através da igreja, do pastor ou de alguém, um ancião, você vai ver se isso se encaixa na sua agenda, você vai ver se isso se encaixa nos seus horários, você vai ver qual dia que você vai poder ajudar, você vê se isso se encaixa nas suas condições financeiras, você vai ver se isso se encaixa no que você quer para a sua vida, você vai procurando situações e realidades em que isso pode encaixar. E quando você encontra a brecha, você vai lá e obedece. Você vai lá e faz. Ora, a proposta para você hoje, para a gente não demorar muito, é essa. Procure, e vamos procurar, obedecer a Deus, servir a Deus primeiro. Depois a gente vê a segunda parte. Então, Deus nos chamou? Primeiro vamos dizer sim. Depois a gente vê como é que a gente faz. Deus nos enviou? Vamos. Depois a gente vê como é que a gente faz. Deus é, pediu? A gente vai atender. Depois a gente vê como é que isso se encaixa. Quando a gente aprender a fazer assim com Deus, a gente vai perceber algumas coisas. Primeiro, o nosso caminho começa a abrir. Outras portas começam a se abrir. Se você abre o seu coração para Deus, para o chamado de Deus, para a orientação de Deus, outras portas começam a abrir. Deus começa a te dar condições de fazer. Vou dar um exemplo. Se você ouvir um chamado de Deus para abrir uma lojinha, por exemplo, e você diz, sim, eu vou abrir. Deus vai depois trazendo condições para que isso possa ir acontecendo. Deus vai abrindo portas e contatos, né, e nomes, né? Então, foi assim que os discípulos fizeram. Jesus chamou, vem, Pedro, vem, João. Eles disseram, então tá bom, eu vou. Eles não perguntaram para onde, quando é que era para ir, o que que ia precisar levar, o que que tinha que ter. Não. Eles simplesmente saíram com a roupa do corpo e foram. E o Senhor foi providenciando, não só enquanto estava junto com eles, mas também depois que o Senhor foi para o céu, o Senhor foi providenciando para eles as condições para eles realizarem o chamado. Então, a dica do dia seria essa. A obediência o objetivo da obediência, né? A consequência da obediência é o prazer. Prazer é consequência da obediência. Quando você e eu aprendemos a confiar em Deus de verdade, a gente vai sofrer menos. Não tenho dúvida que isso aconteceu comigo. Eu vi isso na minha vida, na minha experiência mesmo. Eu vi isso na minha experiência. Teve um período que eu tive que aprender realmente a confiar em Deus e aceitar de Deus o que viesse. O que vier, eu vou assumir, aguentar e vou levar. Quando a gente aprender a confiar em Deus de verdade, a gente sofre menos, a gente vence os nossos sofrimentos e a gente fica mais leve, né? Fica mais leve. Então, o propósito de hoje é isso. Quando Deus te chamar, quando você propuser no seu coração alguma coisa em relação a Deus, em relação à sua igreja, só vai e faz. Só vai e faz.
E espere, você vai ver Deus abrir portas, Deus resolver problemas, Deus desamarrar situações que você não imaginava que isso fosse possível. Então, aqui não tem só a questão de obediência, mas tem uma questão de confiar em Deus de verdade. A gente começa a perceber que a gente não confia muito em Deus de verdade. A gente gosta do assunto Deus, a gente gosta do tema Deus, a gente gosta dos irmãos, a gente gosta da igreja, mas a gente não tem tanta confiança assim em Deus, a gente confia com o pé atrás. E o propósito da reflexão de hoje é: confie em Deus de verdade. Queridos, nós temos uma irmã na igreja, essa irmã já está comigo há muito, muito tempo, que uma coisa que sempre me admirou é que essa irmã sempre teve uma confiança muito grande em Deus. Agora está dando uma diminuída, está dando algumas dificuldades, algumas coisas estão acontecendo, mas essa irmã, ela era muito... rapaz, é uma coisa que eu admirava. Ela fala, não, não, Deus vai resolver, Deus vai dar um jeito, Deus vai lidar, Deus vai mostrar caminho, Deus vai... A coisa podia estar desmoronando, ela falava, não, Deus vai... Cara, era muito bonito de ver como que ela a fé ela era limpa, né? Agora a fé vai se sujando, vai se misturando, vai se cansando, né? Acontece. Então, o desafio de hoje é confiar em Deus mesmo. Será que a gente confia em Deus de verdade? Então, confie e tenha certeza. Portas vão se abrir, caminhos vão se alargar, soluções vão aparecer. É só você saber escolher o melhor, a melhor decisão primeiro. Confie em Deus, obedeça ao Senhor e o resto, as coisas vão acontecer. Só tenha isso na sua mente como único propósito. Saia dessa reunião hoje dizendo assim: não, eu quero ser fiel a Deus. Ponto. O meu propósito primeiro vai ser obedecer a Deus, ser fiel a Deus. O resto eu deixo com Ele. E Ele fará a parte dele muito bem. Fica aí o desafio para você. Obedecer a Deus de verdade. Confiar em Deus sinceramente. E aí, receber as bênçãos que se traz. Salmo 65, e hoje é o verso 8. Aqueles que habitam nos confins da terra temem os seus sinais. Os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais. Aí é o que a gente está falando, né? Confiar nos sinais de Deus, confiar nas ações de Deus, confiar na obra de Deus. Confiar em Deus, confie, obedeça e confie. Entregue sua vida ao Senhor. Faça como os discípulos. Os discípulos chamaram Jesus, só falou, vem, eles foram e pronto. E aí o resto? O resto o Senhor vai se virando. Quando você e eu tivermos coragem para isso, a gente vai sofrer menos, vai ter menos medo, a gente vai desesperar menos, a gente vai ter mais tranquilidade para a vida. Eu acho que é isso que a gente precisa. Então comece confiando em Deus de verdade. Vamos orar. Senhor, ensina-nos e ajuda-nos a confiar em Ti. Ensina-nos e ajuda-nos a buscar em Ti. Ensina-nos e ajuda-nos a obedecer a Ti, obedecer de verdade, obedecer verdadeiramente, obedecer definitivamente. Ensina-nos e ajuda-nos a isso, Senhor. Sabemos que muitos dos nossos sofrimentos não são porque a vida é difícil, porque as coisas são complicadas, mas muito do nosso sofrimento é porque a gente teme, a gente traz tudo para nossa mão, a gente acha que depende de nós e depende dos homens. E se depender dos homens, nós estamos realmente pegos, porque os homens são maus, os homens são cruéis e os homens vão levar o que puderem. Mas se nós compreendemos que depende do Senhor, que está nas tuas mãos, é que o Senhor é que tem todo o controle, todo o poder, a nossa alma descansa, a nossa alma se acalma. Senhor, talvez o nosso maior problema seja realmente aprender a confiar em Ti de verdade. Então, nos ajude a confiar em Ti de verdade, nos ajude a esperar em Ti de verdade e que a nossa alma possa descansar em Ti. Sustenta-nos, Senhor. Dá-nos a bênção de ter esse prazer da obediência. O prazer de dizer, eu sirvo e sigo a Jesus de Nazaré. Ajuda-nos nesse caminho e nos sustente em todas as áreas. Ajude aqueles que sofrem, ajude aqueles que estão com crises, ajude aqueles que estão doentes, ajude aqueles que estão com medo, ajude aqueles que estão com portas fechadas, que o Senhor possa abrir as portas e abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e agora para sempre. Amém. Deus te abençoe e coloque isso como propósito. Eu vou obedecer a Deus a despeito do que for. E eu sei que Ele cuidará de mim. Isso é fé. Te espero amanhã. As paz.